Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, hoje com o terceiro programa da série Sindicalismo e Conquistas. Nós estamos numa época de crise econômica, de recessão, de muito desemprego, de agressões aos direitos dos trabalhadores, com a lei da terceirização, que foi muito negativa, com a lei trabalhista, que desmontou a CLT, e também com a tentativa de reforma da Previdência, que quase que eles emplacam essa reforma que seria dramática, muito ruim para os aposentados, pensionistas, para os trabalhadores e, sobretudo, para os trabalhadores que estão em vias de se aposentar. E nós estamos, nessa conjuntura, procurando saber o que os sindicatos estão fazendo, como é que estão se virando nas negociações por empresa, nas negociações coletivas, nas épocas de data base, que o povo fala na época do dissídio. Não, dissídio é quando não há acordo e aí vai para o tribunal. Mas apontando aquilo que é positivo, para não parecer que está um ambiente assim de derrota, só escombros. Não, tem coisas sendo feitas com garantias de convenção coletiva, de cláusulas das convenções e conquistas também na área econômica. Nós citamos aqui já os sindicatos padeiros, né, aqui de São Paulo, Chiquinho Pereira, que tem feito acordos muito importantes. Por exemplo, na cesta básica conseguiu 10%. Eu vou citando de cabeça, posso errar. O acordo geral foi 4%, mas em acordo por empresa até 7%. Também os metroviários, cá esteve o Wagner Fajardo, que contou, primeiro, de uma vitória na justiça, no TST, que eles conseguiram a representação dos trabalhadores de duas linhas privatizadas. Então, a justiça entendeu como metroviários e que base do sindicato. Segundo, a reintegração de 40 e poucos demitidos na greve, que estão sendo paulatinamente readmitidos. Então, uma vitória importante. E, por fim, o acordo da convenção coletiva, eles não tiveram perdas econômicas e tiveram alguns ganhos internos na convenção. Hoje nós vamos falar de uma categoria que é presente na nossa vida todo santo dia, que são os comerciários. Nós vamos falar sobre os comerciários de Guarulhos e região e eu tenho a alegria de receber aqui o Walter dos Santos, presidente do sindicato. Tudo bem, Waltão? Oi, João. Boa noite. Prazer é todo meu. A alegria também é minha de estar junto com vocês. Um pessoal dedicado ao sindicalismo e vamos bater um papo. Vamos aí para isso. Nós também temos aqui, como em todo o programa nosso, a Ariane Soares, jornalista, que por coincidência de Guarulhos também, né? E que encaminha aqui perguntas, telefonemas, questionamentos, WhatsApp. Agora tem tudo, né? A tecnologia facilita assim, uma comunicação de forma exponencial. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzinho. Muito boa noite a você. Boa noite, Walter. Prazer revê-lo. Boa noite a você também, internauta que nos acompanha aqui no Repórter Sindical na Web. Participe, envie perguntas para o nosso WhatsApp, que é o 974-719071. Lembrando que é São Paulo, 974-719071. Você pode enviá-las também através do nosso e-mail, se preferir, tv@agenciasindical.com.br. E para você também que nos assiste ao vivo pelo Facebook, mande seu comentário e nós encaminharemos aqui a pergunta ao nosso entrevistado desta noite. Tudo bem. Walter, me deram uma lista aqui, a produção me deu uma lista de alguns acordos que foram firmados na base de seu sindicato. Muito bem. Material de construção. Então tem acordos de 3% a 4%, 3,5% também. Atacadistas, eu estou vendo aqui 4, 3, 4, 4, 4, 3,5, 4, 5, 7% na Isocol, comércio, importação. É que eu não tinha lido antes, tá? Só estou lendo agora. Muito bem. Não fiz a lição de casa, não. Mas você está melhor que você está atualizado. Eu toda hora tenho, eu não me atualizo. Gêneros alimentícios, 3,5, 4, 4, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 4. Ou seja, os acordos do ponto de vista econômico, todos acima da inflação. Da inflação oficial, pelo menos, né? NPC, IPCA. Eu te pergunto, como é que o sindicato está conseguindo esses acordos com ganhos econômicos reais? Ô, Franzinho, olha, eu realmente estou encantado com a nova lei. No começo, a gente ficou muito apavorado com tudo isso, com essas novas leis, e sem saber direito, ou muitas vezes não sabe nem se aprova. Atualmente, nós estamos convocando as empresas e o diálogo tem sido espetacular.
A receptividade da classe patronal realmente é outra coisa. E você negociando diretamente com o empresário, é muito melhor do que você negociar com preposto. Porque muitas vezes, quando vai a categoria, a categoria do empresário... Econômica. Obrigado. Ele chega lá e só fala não. Ele foi contratado para falar não. Pois é. Então, tudo que você propõe é não. Tudo que você propõe é não, certo? Agora, quando é o empresário em loco, que é o dono da empresa, ele sabe as necessidades dos trabalhadores dele e sabe a necessidade dele também, sim. que ele quer um trabalhador satisfeito e um trabalhador que trabalha com vontade. Certo. E aí a negociação é outra. Tá. Assim, no começo foi muito difícil. Você chamava, e ele com aquela cartinha de não comparecer, porque certo. o patronal, além de não negociar, ele manda carta para não ir, para não atender os convites, para não atender... tudo bem, não tem problema. Nós ficamos quietos, esperamos os empregados começarem a reclamar, começar a fazer sabotagem dentro da empresa, outros pedir a demissão, outros pedir a conta. Aí o cara começou a ver que vai ficar sozinho. Sim. E quem dá lucro é o trabalhador. Claro. Se não tiver trabalhador, então não precisava de trabalhador. Cada um pega a sua empresa e vai tocando. Sim, certo? Sim. E aí o que aconteceu? Para nossa surpresa, a receptividade foi espetacular. Mas muito melhor do que a gente esperava. Tá. Hoje, dizendo para você, hoje os escritórios de contabilidade ficam um parceiro espetacular. Eles, para evitar que fica passivo e trabalhista por dia da manhã... Esse é o grande medo. Esse é o grande medo. Em vez de ficar passivo e trabalhista para amanhã, ele sabe que vai ficar muito grande o negócio e, com o fim, a empresa pode até quebrar. É verdade, certo? É verdade. De tanto volume que ficou. E o que eles estão fazendo? Eles convidam umas 10, 12, 15, 20 empresas, eles vão fazer a negociação. Quando chega no sindicato, o contador já está tudo pronto. Walter, só assinar. Agora, o local de reunião você faz no sindicato ou na antiga subdelegacia do trabalho? Ou é na própria entidade? Tudo no sindicato. Tudo. Aí você convida... A delegacia do trabalho, por exemplo, você não adianta marcar mais nada lá que... Nem funcionário tem mais, né? Nem funcionário tem mais. Você pede uma fiscalização, não tem como fazer, entendeu? Sim, sim. E também outra, você não vai brigar com os amigos porque não tem condição, você nota que não tem condição. Então nós estamos partindo para as negociações. E, para a nossa surpresa, Francisco, a receptividade foi muito melhor que nós esperávamos. Bacana, entendeu? Bacana. Você vê que empresa dando 7. Hoje, por exemplo, que nós fizemos de 3,5, você pode ver aí, 3,5, 3, entendeu? E agora não, agora é 4. Tá. Entendeu? Porque já passou mais tempo também, sim, então, né? Hoje a inflação já está maior, já tomaram consciência de que não é 1,73 ou 1,65, entendeu? Então a coisa melhorou, mas está muito bem, o pessoal é sensível. Você fala com o patrão, por exemplo, geralmente ele vai com o empregado, acompanhado. Tá. Todos, um preposto e tal, vai junto. Sim. Aí você pergunta, peraí, você dá 1,73 para o teu empregado, o que ele vai falar para você? É uma miséria, né? Não, é uma miséria. E não precisa nem o empregado falar. Sim. Porque ele já nota que não está agradando. 1,73 ninguém quer. Sim. Entendeu? Então ele já fala, não, eu não vou dar isso. Mas se já não vai dar isso, já sabe que vai chegar onde a gente quer. Perfeito. Bacana, Walter. Olha que experiência interessante. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Eu queria saber, o Eduardo está com uma folha na mão, se já são as perguntas. Vamos começar a fazer perguntas aqui pela nossa Ariane Soares. Depois eu quero contar uma experiência aqui rápida dos anos 80, muito interessante, que vai ao encontro que você falou. Nós negociávamos no setor têxtil com os donos das fábricas, que eram os integrantes do sindicato patronal. Aí eles decidiram contratar um escritório desses advogados que quer ser mais realista que o rei. Aí nós negociamos... não. Quanto mais não ele fala, mais ele ganha, né? Então, mas ele recebe no seu prolabore. Mas depois eu conto um pouquinho dessa história aqui, porque vai ao encontro que você está falando. Vamos lá, as perguntas ao nosso convidado, Walter dos Santos. Vamos dar início então com a pergunta do Josenaldo José de Barros, cabeça, ele é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Ele disse assim, com a nova lei trabalhista, qual a maior dificuldade que o senhor tem encontrado? E como é que o senhor tem feito para ampliar o número de sindicalizados? Opa!
Pergunta de sindicalista, né? Sindicalista. Quem conhece, conhece. Cabeça, um abraço para você. Muito obrigado pela sua pergunta. O Cabeça é companheiro da gente também, está sempre participando junto nas mesmas lutas, né? Sabe das dificuldades iguais. E a pergunta dele é o seguinte: é difícil, Cabeça. Não é fácil. As dificuldades são enormes, mesmo porque nós temos encontrado com aqueles que a gente tem que negociar, eles não têm cabeça ainda o suficiente, eles não evoluíram. Eles pararam naquele tempo de dizer não, e então dá só o índice de inflação e pronto, acabou. Isso não é mais, entendeu? Hoje nós temos as necessidades do trabalhador é maior, e esse 1,73 não resolve nada, entendeu? Nós temos a dificuldade muito maior é da resistência passiva, que o empresário, principalmente a FEComércio, o Álvaro dos supermercados, entendeu? Eles começam, só fala não, e depois fala, não, vamos negociar semana que vem. Quanto você quer? 1,73. Ué, mas para isso não evoluiu, sim. Entendeu? E fica sempre nessa mesma coisa. Então, Cabeça, o difícil é a resistência passiva. A pessoa fala que vai fazer e depois não faz. Tá. Muito bem. O Cabeça, aliás, eu tentei falar com o Cabeça, hoje ele estava no aeroporto indo para Caxias do Sul, Walter, porque vai acontecer o encontro do Brasil Metalúrgico, que é um movimento liderado pelo Miguel Torres também, tem o pessoal da CUT, da CTB, da Intersindical. É um movimento que agrega metalúrgicos de todo o Brasil, primeiro, para fazer enfrentamento da lei, naquilo que fere os metalúrgicos, também mobilizar a categoria e agora, nas campanhas salariais, um sindicato ajuda o outro. Então eles vão estar em Caxias do Sul amanhã. Então amanhã eu falo Cabeça o assunto que eu precisaria conversar com eles. Outro fato importante eu queria registrar, a greve na construção civil. O povo da agência está falando com o Ramalho hoje, que preside o sindicato aqui de São Paulo, na tarde, mas eu tive um dia corrido, eu nem sei como é que está essa greve, mas ontem estava forte. Eu acordei de madrugada e o Ramalho colocou lá, o Ramalho 5 da manhã já está na rua, não sei como é que ele consegue. E já tinha colocado mais de 1.000 canteiros de obras paralisados e, de fato, quando os peões param, eles param com bastante força. Exatamente. Então, quero saudar aqui o Ramalho pela condução da greve. A data base é 1º de maio. Tem aqui uma fala do Clemente Gans Lúcio, que é o nosso coordenador técnico de ES, mas antes do Clemente entrar, eu queria que o Walter desse em primeira mão aqui uma notícia hoje de um acordo que foi firmado com o Grupo Riachuelo ou com a Riachuelo de Guarulhos. Como é que foi, Walter? Com a Riachuelo. A Riachuelo de Guarulhos. Mas certo? É a loja ou o depósito? Não, depósito, loja, né, todas as lojas de Guarulhos, da minha região, entendeu? Tá, toda a base. Da minha base, exato. Porque eu também não gosto não tenho procuração da federação e nem gosto de interferir na base dos outros. Sim. Eu faço a nossa regional. E também não admito que se interfira na da gente, entendeu? Claro. O problema quem sente é nós, os trabalhadores de Guarulhos que estão sentindo. Por exemplo, veja só, se a federação nossa representa a área inorganizada, ele representa aquele cara que mora na Barranca do Rio, sim, vai almoçar em casa de bicicleta, pega uns peixinhos tá, para a mistura do almoço e tal, etc., e está tranquilo. Agora, o de Guarulhos fica 3 horas na estrada para chegar, 3 horas para voltar. São 6 horas em itinerário, certo? Que ele gasta para poder trabalhar. E outra, vai almoçar onde? Vai comer onde? Por exemplo, no aeroporto, nós temos lá no aeroporto. Você já viu um pão de queijo do aeroporto? Quanto custa? Aqueles pequenininhos desse tamanhozinho? Um cafezinho lá já deve estar quase uns R$10. Quase. Está 7 e pouco. E o pão de queijo também está lá na faixa de 8, 9. É um absurdo. É um roubo no aeroporto. É um roubo. E como é que o cara vai fazer para se alimentar? O cara que trabalha lá. Pois é. Ele tem que pegar o carro, né? E sair, vir para São Paulo, pegar o metrô lá, que agora está inaugurando o trem, né? Sim. Só se for pegar o trem para vir para São Paulo, porque ali vai ser roubado. Tudo muito caro, é. Tudo caro. E o acordo de Riachuelo, como é que foi? Foi espetacular. Foi tudo, olha, eu vou falar uma coisa, eu e Leonardo, que eu estava representando, eu pensei que ele tivesse com aquelas, a cabeça arcaica ainda do tempo do Onça, mas ele evoluiu muito, é um rapaz novo, muito bem, entendeu? E olha, foi uma beleza, graças ao Reginaldo Sena também do Patronal de Guarulhos, sentamos juntos e conversamos. Olha, foi um acordo
espetacular. E o índice? 4%. 4%. 4%. E o que mais que vocês alcançaram nesse acordo? Tudo. PLR também, Certo. entendeu? A PLR passa a ser uma obrigação da empresa. Obrigação. E vocês estipularam um valor ou depende de meta? Não, depende de meta, mas todo ano nós já fazemos isso antes, Sim, sim. entendeu? Mas aí eles queriam negociar com outras, com a federação ou com outro pessoal. Tá. Não, pode negociar, mas em Guarulhos é outra coisa, Tá. entendeu? Que outro dia vieram lá oferecer R$50 de PLR, rapaz, isso é PLR? Não Isso é tem. brincadeira, não é? tem que Não é ter. verdade? Então, agora não. Tem gente lá tirando 6, 7 pau, Poxa entendeu? vida. É muito bom. Tem, lógico, cada escala, né, tem 5 salários, 6 salários, Sim, de sim. acordo com o trabalhador. E começa na faixa ali de 2 salários, entendeu? Quer dizer que 2 pisos, desculpa. ele tem no mínimo um 14º. 2 pisos, Sim, ele tem no mínimo um 14º salário. no mínimo, no mínimo. Bacana, hein? Bom Muito, acordo. mas muito bom mesmo. E outra, uma play de outras coisinhas, né, Sim. miúdas, que nós fechamos hoje, mas o acordo, já assinamos, viu? Tá. Já está até na internet, já colocou, Já entendeu? está vigorando. Já está vigorando, não é para assinar ainda não. Porque tem Bacana. uns acordos que você está fazendo, mas depois você tem que ficar quieto. Aliás, eu nem te falei, João, tem muitos acordos que a gente faz e o patrão pede para não divulgar, Tá. para não ficar mal com os amigos. Fala, Tá. porque pediram para mim não passar de 1,73, eu estou passando, faz favor, você não divulga, Tá. que eu te dou mais. Então, tudo bem. Ó, que bom. Que bom. Boca de siri, fico quietinho. Claro, O importante é que o trabalhador tenha ganho, o sindicato seja o que importa, a né? ferramenta dessa melhoria, desse ganho. Walter, eu vou pedir licença porque nós temos todo o programa a participação de um correspondente. Desta vez é nada mais, nada menos que o Clemente Ganlúcio, coordenador técnico do DIEESE. Aliás, eu quero mandar um abraço a todos do DIEESE e parabenizar o DIEESE porque saiu uma nota, aliás, foi manchete do Valor Econômico, dando conta de que aumentou a mortalidade infantil no Brasil. Infelizmente, nós estávamos com uma curva para baixo e essa curva voltou a subir. Claro, tem recessão, tem crise, tem desemprego, as pessoas se alimentam mal, deixa de cuidar da saúde, as gestantes, o serviço de saúde também piorou, e aí aumentou a mortalidade, que é, no mínimo, um crime, né? E o DIEESE fez lá um texto muito bom que nós publicamos na agência sindical. Vamos à fala do DIEESE, Clemente Ganlúcio, e voltamos já com o Walter dos Santos, presidente do Sindicato dos Comerciários de Guarulhos e região. Vamos lá? O governo está anunciando o programa Rota 2030, que é uma tentativa de dar continuidade ao Inovar Alto, um programa de política industrial voltado para o setor automotivo, carros, caminhões, ônibus, tratores, e um programa que visa incentivar o desenvolvimento tecnológico e reorganizar as cadeias produtivas, especialmente a capacidade do setor de autopeças, organizar uma produção para as montadoras e um programa que visa incentivar ciência, tecnologia e inovação. Infelizmente, o governo há mais de um ano não consegue deliberar sobre esse programa, agora anuncia o seu início para 2019, um outro governo, e portanto nós teremos um ano de interrupção de um programa como esse, e não necessariamente a sua continuidade está garantida, porque o programa parece bastante tímido para aquilo que o setor automotivo representa do ponto de vista industrial. Infelizmente, o impacto sobre o emprego no setor direto, o emprego direto no setor e o emprego relacionado a todo o setor de engenharia corre risco a indústria nacional mais uma vez, e talvez o Brasil passe a ser um grande importador do setor automotivo, deslocando empregos importantes, destruindo a nossa atividade industrial e comprometendo o desenvolvimento do país. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar hoje, terceiro programa da série Sindicalismo e Conquistas. E nós estamos tratando das conquistas na base do Sindicato dos Comerciários de Guarulhos e região. Este programa passará em Guarulhos, na TV comunitária,
no sábado, das 20h30 às 21h30. Depois eu vou pedir ao Fernando Mauro, que é o comandante, o nosso Boni lá em Guarulhos, em razão da cidade, da importância do sindicato comerciário, se ele poderá fazer reprise, passar em outros dias. Eu acho que sim, porque alcançará os comerciários, os comerciantes e todos os demais interessados. E o nosso programa, este aqui também, passará em Brasília, na canal 12 da NET, na terça-feira, das 18 às 19 horas. Portanto, você também será assistido lá em Brasília, Walter. Eu quero voltar ao nosso Ariane Soares para saber se tem mais perguntas ao convidado de hoje, Walter dos Santos. Temos? Vamos então à pergunta de Renata Grota, ela acabou de mandar. Ela é diretora do Sindicato dos Servidores Municipais de Guarulhos. Obrigada, Renata. Ela diz assim, quando que é a data base dos comerciários? E ela quer saber se houve negociação e qual foi o reajuste proposto pelo patronal. Não tem uma data base só? Não. Nós temos 3 databases. Nós temos setembro, outubro e novembro. Setembro ainda não havia lei trabalhista. Outubro estava... Também não. E mais novembro... Novembro também não. Porque... Daria para... Porque é dia 1º, né? E a lei começou dia 11. Dia 11. Então, tudo seria antes da lei. Mas as propostas de 1,75... Sim. Ou 1,73... Ou outubro foi 1,63. Piorou. Em vez de melhorar... Como dizia aquele negócio, estava ruim, agora parece que piorou. Sim. Piorou, estava 1,75, 1,73, passou para 1,63. Aí piorou de vez. Então nós não, as negociações emperrou nisso, Renata. E aí não deu para aceitar, porque pararam, empacaram nisso daí e acabou. Entendeu? Então nós tivemos que partir para a negociação individual, por empresa, dá um trabalho desgraçado, porque o comércio, você sabe como é que é, picadinho. Sim, sim. É uma lojinha aqui, outra lá e tal, etc. Não importa. Vamos trabalhar bastante, vamos suar a camisa, mas é bom que assim o comerciário está vendo o nosso trabalho. Entendeu? E começou a reconhecer. É isso que é importante. Porque antigamente, João, você vai falar para o cara se sindicalizar, primeira coisa, ele metia o pau no sindicato, que o sindicato não faz nada, o sindicato não sei o quê, porque não precisava. Sim, sim. Recebeu tudo de mão beijada. Sim. Agora ficou difícil. Sim. Agora ele pode negociar direto. E vai ver como é que é fácil negociar com a pessoa que só diz não. Sim. Parece a Terezinha de Jesus, certo? Sim, sim. Assustada diz não, certo? Não quer saber se é bom, se é ruim, não importa, vai falando não. Certo? E por isso que emperrou. E agora nós estamos até agora sem fechar algumas, entendeu? Acabamos de fechar com o Mogi agora há pouco, certo? E vai assinar segunda-feira. Mas é o comércio varejista? Varejista. E o 3%. 3%. 3%. Porque ele também representa Mogi e Suzano, e lá ele fechou com os 73%. Agora... Aí ele não quer dar mais para a gente, eu consegui chegar a 3%. Não, mas é quase o dobro, né? É quase o dobro. Não, é o dobro, é mais que o dobro. 73%. Não, de outubro é 1,63%. Agora, Walter, e a convenção coletiva, ela foi renovada integralmente? Ou teve perdas na convenção coletiva? Não teve. Quer dizer, as cláusulas foram mantidas? Quase todas. A única coisa é assim, por exemplo, alguma coisinha que precisava ajustar realmente, entendeu? Domingo, por exemplo, que a gente não aceitava trabalho aos domingos, nós aceitamos desde que faça acordo. Tá. Certo? Para melhores condições para o trabalhador, entendeu? Pagar hora extra 100%, aquelas coisas, entendeu? Tá. Mas faça acordo. Desde que faça acordo, tudo bem. Perfeito. Entendeu? Porque nós temos a lei própria do comerciário, certo? Tem a lei própria, então tem que fazer acordo. Tá. Então, respeitando aquilo, tudo bem. Perfeito. Não respeitando, não tem acordo. Tudo bem. Estamos hoje falando com o Walter dos Santos, presidente do Sindicato dos Comerciários de Guarulhos região. Ô Walter, a tua base, a base do teu sindicato, Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Itaquá e Santa Isabel. Quantos trabalhadores tem no setor? 80, 100 mil, mais ou menos quantos? Uns 80 mil. Cerca de 80 mil. Cerca de 80 mil. O Cabeça perguntou sobre a sindicalização. Aliás, é uma pergunta que eu faço para todo dirigente que vem aqui. Se senta aqui nessa cadeira onde você está sentado, à minha direita. Da lei trabalhista para cá, ou de quando a lei começou a ser discutida, aquela encrenca toda, aumentou o número de sócios, assim, espontaneamente? Claro. Vou falar para você, João, e para os ouvintes. Nós tínhamos 2
agentes para sindicalizar. Tá. E antes da lei, era quase que nem você chegar para brigar com os caras, porque você chegava, falava que era para sindicalizar, eles mandavam você para o inferno, ou mandavam o funcionário para outro lugar, entendeu? Então, ficava difícil. Rapaz, depois dessa lei, primeiro, no começo não, porque no começo você ia atrás e falava, agora o sindicato está vindo atrás, Sim, sim. agora não sei o quê, então não, então nós paramos de ir atrás. Sim. O que acontece? Todo dia, João, 10, 15 pessoas entrando de sócio Tá. do sindicato. Primeiro, João, veja só. Hoje, com essa lei trabalhista, você entra, o reclamante quer entrar com uma reclamação trabalhista, ele corre o risco de pagar. Você viu aquela sentença lá que o cara teve que pagar 750 mil? Sim, sim. Certo? Perdeu o processo, tem que pagar 750 Não, já mil. houve várias por aí, né? Então, um monte, né? Teve a primeira 65 mil. Aí o outro lá 750, de agência de automóvel, que é da nossa Sim. categoria, certo? Aí, o que acontece? O cara não tem um advogado para isso. Sim. E se ele corre o risco. O sindicato não, o sindicato tem os advogados Sim. gratuito para o cara, Sim, sim. para o associado, certo? É só procurar o advogado do sindicato, está gratuito. Tá. E nós temos 7 advogados. Pode escolher qual que se quer mais bonitinho, mais feio, mais japonês, mais depende. Tá. Tem de todo naipe, entendeu? Tá. E está ali para escolher. O que acontece? Agora eles estão vindo. Você viu aquele ditado que diz que não vem pelo amor, vem pela dor? Sim, sim. Está Sim. mais ou menos isso. Bom, entendeu? então quer dizer eles estão sentindo, não é nós agora eles estão sentindo, porque o sindicato tem advogado e eles não. Então procura o sindicato, pô, tem advogado de graça lá. Perfeito. Eu acho que, eu considero que fazer o empregado pagar as custas, e no montante que o Walter inclusive citou aqui, é uma crueldade. Mas tem uma vantagem. Era muito comum você andar pelo centro de São Paulo, em algumas regiões, e nego entregar cartão de advogado trabalhista. E aí o céu era o limite. Então a ação era de 10 mil, o sujeito pedia 80, 90, para depois fazer um acordo. Esse profissional irresponsável, que a OAB não me ouça aqui, não nos ouça, Mas é verdade. tem sindicato fazendo? O pleito, o trabalhador vai lá no seu justo direito, fazer uma reivindicação, aí diz assim, assina um termo de responsabilidade. O que você está dizendo aqui, você escreve para eu ter certeza, para amanhã o juiz, eu não ser condenado por fui induzido ao erro. Ou litigante de má fé, né? Ainda tem isso. Exatamente. Então eu acho que nesse aspecto aperfeiçoou um pouco e deu uma segurada na picaretagem que havia em muitas áreas por aí, e a gente que é do ramo sabe que havia. Volta, só fazendo um adendo nisso, eu me lembro que, por exemplo, insalubridade, certo? Insalubridade é uma justiça, não pode decidir se é insalubre ou se não é. Sim. Ele tem que se valer de um técnico. Tem que certo? ter um laudo, né? Tem que ter um laudo de um técnico que vai lá. Se você manda um técnico em qualquer empresa ou no comércio, se ele for lá e constatar que não há insalubridade de luz ou de luminosidade ou qualquer coisa, o ar ou calor excessivo, ou, por exemplo, que nem do mercado, entra na geladeira e sai no calor e tal, etc., entendeu? Então, se ele vai lá e ele não constata que teve insalubridade, quem vai ter que pagar vai ser o trabalhador. Ele vai pagar o trabalho do perito. Do perito, certo? Vai pagar do trabalhador como? O trabalhador não tem, Claro. certo? E não vai pagar. Então, o que ele faz? Ele sempre procura uma coisa para dar insalubridade. Ou ainda, propõe um acordo. Sim. Pô, mas você nem sabe se tem. Fica mais fácil para a empresa, antes de qualquer coisa, pagar. Isso é sacanagem, é uma coisa que realmente precisava mudar, entendeu? Perfeito. E não é que o sindicato nosso nunca usou desse subterfúgio, certo? Agora, por isso que o trabalhador tem que procurar o sindicato, porque o diretor do sindicato, que é experiente, vai perguntar, me conte como que são as condições de trabalho lá no seu local, onde você trabalha. Refrigeração, circulação de ar, espaço, calor, etc. Olha, companheiro, aqui me parece que cabe, você vai falar com o advogado. Aqui não cabe, mas se quiser falar com o advogado, fale. Porque aí, fazendo essa triagem,
ele não corre risco de amanhã ter que pagar o laudo de um perito que não vai cobrar R$200, evidentemente, para fazer o laudo. Claro, é um profissional especializado e o laudo tem fé pública. Aí dele, se ele fizer um laudo falso, ele nunca mais pode exercer a profissão, como é um contador, como é um escrevente de cartório, etc. Walter, me avisa ao Edu que nós temos aqui uma reportagem. Olha que interessante. Nós estamos aqui em sindicatos comerciários. Uma categoria que talvez, você sabe que você é do ramo. Sindicatos trabalhadores na indústria cinematográfica, sindicato interestadual, tem vários estados, participou da semana ABC de Cinema, realizada na Cinemateca de São Paulo. A TV Agência Sindical cobriu, o Rômulo esteve lá e cobriu. Vamos ver a reportagem do que foi tratado lá? Podemos ir? A Associação Brasileira de Cinematografia realizou no mês de maio a Semana ABC 2018. O evento, dedicado a estudantes e profissionais da área, foi realizado na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Pelo segundo ano consecutivo, o Sindicine esteve presente. A Semana ABC, ela reúne os maiores profissionais do mercado, atuantes no mercado, reúne todas as empresas, tanto que trazem equipamento, como a Arri, a Sony, Fuji, a Canon, a Panasonic, elas trazem as novidades para abastecer o mercado em termos de necessidades para o futuro. E a Semana ABC também, ela discute a função, as atividades, num ponto de vista não sindical, mas artístico e técnico, né? Aqui não se fala de sindicalismo, não se fala de condições de trabalho, e sim de qualidade de trabalho. A Semana ABC a gente vem já realizando já há vários anos, né? Essa edição de 2018 é a mais recente, e a gente faz uma série de debates e mesas e apresentações de fabricantes de equipamento, né? São 3 dias com 5 mesas cada um. E ela termina no sábado com o Prêmio ABC, que é uma premiação de cinematografia, som, direção de arte, em várias categorias, cinema, televisão e tal, né? Basicamente para a Arri, que já tem 100 anos de vida, né? 101 indo agora para esse ano. E eu acho que a história da Arri já se mistura com a história da cinematografia, né? Eu acho que as duas se confundem com película, enfim, né? Desde já de muitos anos. E aqui é importante porque, por exemplo, outros eventos, a gente não vê a quantidade de diretores de fotografia que tem nesse evento, né? Então tem eventos mais de broadcasts e tudo mais, enfim, aqui é um lugar incrível para reunir todos os fotógrafos, que são basicamente os usuários, os que requisitam o equipamento. Enfim, acho que aqui reúne grandes profissionais, né? Aqui é uma feira que ela traz muitas novidades, né? Muitas novidades técnicas, muitas novidades de processo. Porém, acho que o que é mais importante é o aspecto humano, né? É um momento de reunião, de celebração do que é a nossa profissão, a nossa arte, que é o cinema, né? A 7ª arte. Nós passamos muito mais tempo com os nossos colegas, os nossos pares profissionais, do que com as nossas famílias. E aqui a gente tem um tempo de fugir um pouco daquela rigidez do dia a dia e bater um papo, tomar um vinho, trocar experiências, rever amigos e por aí vai. Essa feira é muito importante porque nesse momento acontecem todas as apresentações dos novos equipamentos disponíveis no mercado. Então é um momento onde se reúne aqui na Cinemateca, que é um lugar fantástico para isso, todo o pessoal que é ligado a cinema, a artes visuais e que eventualmente é o nosso campo de atividade, quer dizer, o sindicato ele é feito por essas pessoas e para essas pessoas. Então é muito importante a gente estar presente e ser reconhecido como parte do processo da feitura do cinema aqui no Brasil. Muito bom, muito bom. Voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar. Eu queria agradecer ao Rômulo pela matéria, mandar um abraço à Sônia, presidente do sindicato, ao Cláudio Leone, Cláudio sem acento, ao Nivaldo Honório, que é diretor financeiro do sindicato, ao Álvaro, também diretor,
e ao Marcelo Mendes Pereira, advogado. Aliás, fecharam a convenção coletiva agora, a negociação coletiva, conseguiram fazer em época da database, ao contrário do ano passado, que postergou, demorou, o patronato não queria negociar de jeito nenhum. Esse ano avançou, então nós vamos depois fazer uma matéria lá com a Sônia, com o Nivaldo, para contar como é que foi a negociação deste ano. Nós temos hoje aqui no programa o Walter dos Santos, presidente dos Sindicatos Comerciais de Guarulhos e região, para falar das conquistas, das negociações coletivas, dos acordos coletivos por empresa ou por grupo empresarial, e também responder as perguntas aqui dos nossos internautas e telespectadores. Ariane Soares, você tem perguntas para o Walter? Vamos a uma pergunta de áudio agora. Quem mandou foi o Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, e também dos Sindicatos Comerciários de São Paulo. Vamos então ouvir aí a pergunta do Patá. Grande companheiro Walter, liderança importante dos comerciários do Estado e do Brasil, e me orgulha muito tê-lo nos quadros da UGT, e é uma pessoa muito experiente e que conhece profundamente o tema dos comerciários. Walter, eu queria saber se o decreto assinado pelo presidente da República, dando essencialidade à atividade de supermercados, como era vista? Eu até antecipo uma percepção minha. Eu acho, primeiro, um decreto que traz uma deslealdade entre os próprios empresários. E para nós, traz uma preocupação, porque, segundo o decreto, não há mais necessidade dos sindicatos fazerem acordo para feriados ou domingo. Os próprios empresários já podem colocá-los para trabalhar. Como você vê o decreto presidencial relativo à essencialidade do trabalho de domingos e feriados do supermercado? Patá, muito obrigado pela pergunta. Patá, muito boa pergunta. Oportuna, né? É oportuna, e isso daí é uma das coisas que tem prejudicado muito os sindicatos. Acontece o seguinte, a lei existe, e a lei 605, antiga, certo? E para trabalhar domingo precisava de acordo. Bom, aí depois tem a lei dos comerciários. Eu entendo, Patá. A lei que regulamentou a profissão do comerciário. Isto. Perfeito. 13.460, por aí, eu nem lembro, 466, um negócio assim. Bom, não vem ao caso. Acontece o seguinte, que eu entendo que realmente os mercados estão livres para trabalhar. O mercado. Só que o trabalhador não. O trabalhador precisa de acordo. O mercado pode abrir. Mas o estabelecimento pode abrir. O estabelecimento pode abrir. Tá, não está proibido. Não está proibido. Entendi. Pode trabalhar dia, noite, se quiser, pode arrancar as portas e trabalhar. Põe 4 turnos de 6 horas e tudo bem. Aí gera emprego, aí sim. Agora, o trabalhador eu entendo que não. Tá. O trabalhador tem que fazer acordo, tem que pagar, trabalhou domingo, ser diferente, e não pode pôr em banco de horas. Certo? O feriado e domingo não pode. Tá. Tem que ser diferente, entendeu? Esse é o meu entendimento. Pode não ser entendimento de muitos, mas é o que eu penso. E os acordos que você tem conduzido na base estão dentro desse parâmetro, tá. Entendeu? Eu não... Todo mundo fala, bom, a lei está aí. Tá, realmente, que nem em Guarulhos lá, nós tivemos uma briga do dia 20 de novembro. Tá. Consciência Negra. Dia Nacional da Consciência Negra. Exatamente, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra. E o que aconteceu? O sindicato patronal de Guarulhos, dos varejistas, ele entrou com uma liminar e depois tornou sentença, e que podia funcionar naquele dia. Sim. Certo? Que aquele dia podia funcionar o comércio. Tudo bem, pode abrir. Só que para o trabalhador trabalhar nesses dias precisa de acordo. Entendi. Pode abrir o estabelecimento, não é proibido, pode abrir. Ele é o dono do estabelecimento, abre e fica ali no balcão, atende lá, ué. Certo? Agora, quer que o trabalhador trabalhe? Então pague. Entendi. Aí que está a malícia, a boa malícia do dirigente sindical, né? Você pode abrir tua loja de boa, dia 20, de domingo. Agora, para o trabalhador ir trabalhar, é preciso negociar as condições. Exatamente. Bacana, muito bom, muito boa a observação do Walter. Tem um intervalo, puxa vida. Walter, você vai me dar licença para a gente fazer um pequeno intervalo, depois nós retomamos o programa. Uma entrevista com o professor Oswaldo Augusto de Barros, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura. Ele fala sobre
novas possibilidades de custeio para o movimento sindical. Você conhece o professor Oswaldo ou não? Não. Marcos, é interessante. Não. Porque ele é um dirigente que ele tem experiência de ter trabalhado na área empresarial, assim, na parte administrativa, é professor e advogado também. Então, o Oswaldo tem sempre opiniões muito bem fundamentadas a respeito dos assuntos. Eu gosto muito de entrevistar e ele sempre tem muita disposição também de falar, muito jeito muito bacana. Vamos ouvir o professor Oswaldo e depois voltamos com o professor Walter, pode ser? Professor, o senhor vê uma luz no fim do túnel, o senhor acha que é possível restabelecer algum tipo de custeio, digamos, entre aspas, compulsório para o movimento sindical? Compulsório eu tenho dúvida. Eu acho que mesmo que se construa a inconstitucionalidade da contribuição sindical, o próprio trabalhador ele já criou uma anomalia, um desarranjo. A mídia bateu muito forte e ele não fez conta. Então, a contribuição sindical hoje, ela é pecado mortal. O que eu vejo hoje é que há uma disposição de defender o sindicalismo. O Ministério Público, que antes era radical na análise do comportamento sindical, hoje ele já entende que deve ser melhor negociado o trato de como arrecadar. O Judiciário, através de Anamatra, através do próprio TST, hoje já, ficar sem a contribuição sindical, sem nada, e continuar tendo as obrigações que um sindicato tem, é muita malvadeza. Só que o trabalhador continuou naquela ânsia de que eu quero ganhar tudo. E ele vai, como todo aquele que quer ganhar tudo, ficar sem nada. Então, essa composição, que hoje é positiva, em nível de cúpula, poderá ajudar o sistema sindical brasileiro. Muito bem, muito bem. Nós estamos falando mal do Corinthians aqui no intervalo, tá? Porque nós estamos dando risada. Porque o Eduardo da Corinthians disse, rapaz, fazia tempo que eu não vi o Corinthians ganhar um jogo sem roubar. Dessa vez, o Corinthians ganhou na bola. Ou até que surja daqui a 30 anos um documento da CIA mostrando que não era bem assim. Como agora aconteceu com o Geisel, né? Com o general Geisel, presidente, penúltimo presidente da ditadura de triste memória. Walter, vamos aqui continuar com o nosso programa falando de conquistas, de negociações e de benefícios que o sindicato oferece à categoria. Eu sei que eu não deveria fazer essa pergunta, mas eu não resisto. É verdade que Michel Temer, quando jovem advogado, trabalhou no sindicato? Trabalhou. E ele era advogado trabalhista? Não. O irmão dele, dois irmãos dele eram advogado trabalhista. O Elias e o outro, o Rashid, parece. Era dois. E ele ia na falta dos irmãos. Tapar buraco. Tapar buraco. Parece que é a especialidade dele então, né? Que a Dilma saiu, ele tapou o buraco lá. Foi por aí. Olha, para falar a verdade, ele pode ter raiva de mim, porque eu pedi para os irmãos, quando não puder vir, não manda ele não. Não brinca? Juro por Deus, naquele tempo. E por quê? Porque ele é muito parado, muito morto. Certo? Não falava nada coisa com coisa, e quando falava, não, você podia escrever, porque depois você ficava mentiroso. Estava escrito mesmo assim, não era aquilo. E o trabalhador não tinha confiança, então? Não sentia firmeza naquilo que estava falando. Estou falando sério. Falando sério. O Elias, o irmão dele, faleceu há pouco tempo. O Elias Michel Temer Lula também era dinâmico, sabe? Empolgante. Daquela mania, né? Como tá, companheiro? E tal, batia, primo e tal. Bem alegre, o trabalhador se sentia em casa, entendeu? Certo. Ele chegava com aquela empáfia, aquela narizinho em pé, não diz coisa com coisa, para abrir a boca demorava, entendeu? E o trabalhador não tem tempo, ele precisa chegar em casa, precisa das coisas rápidas. Ele demorava muito. Tem urgência, né? Tem demanda, né? Tem demanda, mas ele era muito lertinho, entendeu? Entendi. Olha que bacana esse Então depois eu até falei, não manda mais, se não puder vir, deixa sem.
Falta, mas fica melhor. Favoreça com a ausência. Favoreça com a ausência. É por aí. Tá bom. Bacana, olha que depoimento bacana. O repórter sindical furando aí o Jornal Nacional. Essa a Globo não sabia, tá? Do doutor Michel. Eu podia contar aqui 5 horas de conversa de trombadas que eu já tive com o Temer na minha vida. Vou contar uma só. Eu trabalhei na Associação dos Procuradores do Estado, que fica aqui na rua Ribeiro Badaró. E o Michel Temer, ele era o Procurador-Geral do Estado. E nós fizemos um movimento para aumentar uma verba se não me engano, chamava verba honorária dos procuradores. Nunca tinha havido uma assembleia de procurador. Nós fizemos aqui na sala dos estudantes lá de São Francisco, falo aqui porque é aqui do lado. E nós botamos 600 procuradores do Estado lá dentro, e nós lotamos. E nós conseguimos aumentar em 60% o valor da verba dos procuradores. Então, se o sujeito ganhava 10 mil, só de verba já passou a ganhar 16, entendeu? Uhum. Então, nós tivemos uma conquista muito grande lá na época, doutor Michel. Pressionamos e conseguimos. É um dos episódios. Há outros mas ele não falou não? Não, mas a pressão foi muito forte. Não, eu um dia fui em Brasília, dessas reuniões e tal, aí o Elias mandou um recado, falou, pô, você vai lá, procura o meu irmão, que ele sempre falava meu irmãozinho, certo? Ele falava Michelzinho, né? Vai lá, procura o Michelzinho e tal, dá um recado para ele lá, fala para ele isso, tal, nem me lembro mais o recado que era. Mas eu já vou para lá e falo com ele, né? E ele já era presidente ou era vice? Não, ele é nada, era deputado. Aí quando eu cheguei lá, falei com a secretária, né? Atendeu muito bem e tal. Aí ele chegou, pois não, aí eu vim aqui trazer o recado do seu irmão. Esse meu irmão só me arruma encrenca. Falei, tá, eu só mandei um abraço pro senhor, tchau. Virei as coisas e fui embora, não falei o recado. Porra, com um irmão desse ninguém precisa de ninguém, puxa vida. Esse meu irmão só arruma encrenca. Olha, eu vou falar o quê, Francisco? Pois é, aí virar as costas e vai embora, né? Não precisa. Muito bem, Walter, nós temos mais perguntas, me avisa aqui o implacável diretor Eduardo Sandoli. Ariane Soares, tem perguntas ao Walter dos Santos? Temos. Aí fizemos uma boa fofoca aqui, né? Tem um momento da fofoca aqui no programa também, tá? Vamos retomar o assunto que nós estávamos conversando já de início. A pergunta é do Luiz Carlos Mota, presidente da FEComerciários. Companheiro Walter, considera importante o senhor passar para o público do repórter sindical qual é a alternativa para o sindicalismo se contrapor às maldades da reforma trabalhista, a exemplo dos ótimos acordos que os Sincomerciários de Guarulhos têm assinado. Abraços. Quero que o senhor dê dicas. Mota, muito obrigado pela pergunta, sempre oportuna. E um abraço, presidente, que você é 10, a gente sabe disso, e os outros também precisam saber. Acontece o seguinte, para se contrapor isso, presidente, nós temos que sair mais à rua. Nós temos que trabalhar muito mais e visitar as bases, entendeu? Que hoje o trabalhador está se sentindo agora ele está começando a sentir que ele precisa do sindicato. E o sindicato estando ali presente, levando o folheto, levando o boletim, dizendo para que veio, entendeu? E colocando sempre à disposição do trabalhador, eu garanto que nós vamos vencer. E mais, eu vou dizer uma coisa, eu estava ouvindo o companheiro falando lá da arrecadação, que realmente isso eu deixo para lá. Eu acho irreversível e deixa para lá. Para que ir atrás de imposto sindical, quando no imposto sindical vai para o governo, vai para as centrais, vai para tudo quanto é lado, e o sindicato que leva o ônus. Pega 60% e fica com a fama de ficou com o bolo inteiro. Ficou com tudo e mais ainda tem outra coisa. Você que faz os boletos, você que paga o banco, você que paga a taxa bancária, paga a compensação do banco, sim, você que faz a cobrança, você que faz tudo, entendeu? Sim. E depois vai para a confederação, que até hoje eu não sei para que serve, mas tudo bem. As centrais a gente já viu, entendeu? A nossa federação, muito bem, o presidente Mota está representando muito bem, tem aplicado muito bem o patrimônio, nós temos CV, que a gente sempre está conquistando mais coisas, o Mota é dinâmico, mas o Mota é um só, precisava estar lá em cima. Então eu acho que o imposto sindical devia realmente acabar, também na minha opinião, e a negociação tem que ser direta, entendeu? O patrão, você vai direto com o patrão, faz as negociações, dá mais trabalho, mas é muito mais gratificante
porque você sente realmente aquela satisfação de você poder ter conseguido mais do que ficar naquela mesmice, certo? Você vai na FEComércio lá, por exemplo, os caras só sabem dizer não, entendeu? Não tem outra coisa. Sabe aquele prato requentado que você já conhece, já sabe o que foi? Pô, chega lá, parece que eles vêm do Muro das Lamentações, só sabe chorar. Tá difícil, a crise tá ruim. Olha, o Franzinho, muita gente fala agora, eu concordo que agora realmente nós estamos na crise. Mas desde que eu negocio, toda vez teve crise. Toda vez, nunca teve bom. Choradeira tem direto, entendeu? Então se tem crise sempre, isso daí eu já estou cansado. Então depois da crise, então nós vamos falar outra coisa. Então vamos conversar depois da crise, certo? Então esquece a crise e vamos conversar. Deixa para lá a crise. Entendeu? Não vem com essa choradeira aqui, isso eu já conheço. Entendeu? Perfeito. Agora traz novidade, fala coisa nova. Entendeu? E é isso que nós temos que fazer, Franzinho. Nós temos que sair à rua, buscar, convocar as empresas. Não vem de um jeito, vem do outro, certo? Você pode falar com o pessoal, você pode pôr um carro de som na porta, pode pôr faixa falando que não está respeitando os direitos dos trabalhadores, a empresa que não deu aumento ainda, você põe lá, não quer negociar e tal, etc., entendeu? Faz a opinião pública ficar a teu favor. Entendi. Certo? E é fácil, entendeu? E é mais fácil ainda no mercado, porque o sindicato nosso é muito picadinho, entendeu? Então, lojinha por lojinha, você ficar em todas as lojas é desgastante e difícil, entendeu? Mas no mercado, ele está lá, é poucos, certo? Então, você vai naquele lá, é facinho de você paralisar, entendeu? Perfeito. E você chega, por exemplo, vamos supor os vigilantes ou os leão de chácara que está lá segurando, você fala, filho, você também é empregado, você vai precisar de nós, e nós estamos aqui defendendo os empregados, então ajuda. Os caras, só não fazer muita bagunça, tudo bem. Não quebra nada. Não quebra nada, tudo bem. Beleza, Walter, obrigado. Nós temos aqui um momento chamado Arquivo Sindical. Mas antes de falar do Arquivo Sindical, eu vou dizer que eu conheci lá em Guarulhos o CQC, Centro de Qualificação dos Comerciários, que é um espaço importante que o sindicato faz curso, faz treinamento, também cede para empresas fazer seleção de empregados. Depois eu queria que o Walter falasse desse importante serviço que o sindicato presta à categoria. Nós temos um momento de memória sindical, Walter. A gente tem muito audiovisual lá na agência. E aí o Edu recuperou o 3º curso de comunicação da CNTM em maio de 2013. Olha aí, eu acho que até eu participei desse evento, se não me engano foi no Hotel São Rafael, aqui no centro de São Paulo. Vamos ver se a minha memória está boa. Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos realizou, dia 23 de maio, o 3º encontro de comunicação. O evento aconteceu no auditório da Força Sindical em São Paulo e reuniu cerca de 100 dirigentes e assessores de imprensa de diversas cidades e regiões do país para debater a imprensa no Brasil e o jornalismo sindical como um instrumento de informação e organização dos trabalhadores. O apresentador do Câmara Aberta e coordenador da agência sindical, João Franzin, foi um dos palestrantes do encontro. Para o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, Alex Lima, a comunicação é um dos instrumentos de luta da categoria. A comunicação ela tem uma importância muito grande. É através dessa comunicação que nós estamos conseguindo mobilizar toda a nossa base dentro de algum assunto que a base queira que o sindicato vá buscar de importante para eles, ou até mesmo nas divulgações de várias situações que o sindicato promove, dentro dos seus eventos, na parte de esporte, na nossa luta do dia a dia. Juruna, secretário-geral da Força Sindical, também concorda. Para nós trabalhadores, na hora de uma ação sindical, é importante ganhar a opinião pública. E para ganhar a opinião pública, é importante você ter uma boa comunicação, uma boa equipe que possa trabalhar o seu fato para transformá-lo numa notícia positiva. O recém-nomeado Superintendente Regional do Trabalho, Luiz Antônio de Medeiros, que foi fundador da Confederação, compareceu ao encontro e ressaltou a necessidade dos sindicatos investirem
em comunicação. Através da comunicação que ele mobiliza os trabalhadores, né? Sem comunicação não existe mobilização. Através dos jornais do sindicato, através da rádio, através da televisão, se dá a forma de comunicação, se dá a forma de mobilização e de diálogo da diretoria com os trabalhadores. Então isso é uma arma fundamental do sindicato, é a comunicação. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, vi velhos e bons amigos aí, viu o Alex, o Bigodinho, lá de Guarulhos, viu o Luiz Antônio Medeiros, Formigão, né, para os amigos de muito tempo, Formigão. Um abraço a todos eles, desejando que saúde e sucesso aí nas suas iniciativas. O Walter dos Santos, o que é o Centro de Qualificação dos Comerciários? É isso mesmo? Exatamente. CQC? CQC. Ali é um centro de qualificação para recolocação de emprego, treinamento, né, que as empresas usam também para treinamento, e nós damos curso sempre de motivacional, ou como se portar, como se vestir, uma playa de assuntos, né, que a gente usa para instruir melhor o comerciário. Sim. Porque o comerciário ele pode estar passando fome, João, mas ele tem que estar bonitinho. Tá, entendeu? Entendi. Ele está na miséria, mas ele não mostra. Certo? Tem que estar bem apresentável. Bem apresentável, sorridente para poder atender bem o público, entendeu? E é isso que a gente ensina lá, currículo, como fazer currículo, uma série de coisas para deixar atualizado. Fora que agora nós estamos trazendo uns professores altamente qualificados, as palestras nossas é muito boa, mas muito boa mesmo. Agora contratamos o professor Sidney, certo? Que ele realmente tem ajudado muito, entendeu? E nós estamos sempre fazendo palestra. De vez em quando tem lá mais uma, tem ou palestra ou curso, entendeu? Curso lá de 20 horas e tal. Olha, mas está uma beleza. E esse curso vocês dão um certificado, aí o trabalhador ajuda numa promoção na empresa? Exatamente. Certificado, e principalmente saber como negociar e falar com o patrão, para não criar confusão. Entendi. Não é porque ele é sindicalizado que ele vai fazer mal para o patrão. Ao contrário, ele tem que mostrar que ele aprendeu lá no sindicato a como se portar. Tá, entendi. Entendeu? E te falo a verdade, o sindicato nosso ali, o CQC, que era uma parte, nós tivemos que derrubar mais 2 partes lá de Itapume para aumentar, porque está ficando muito grande o negócio, entendeu? Que bacana. A frequência está maior e nós temos que derrubar salas lá para poder atender. É no centro de Guarulhos? Centro de Guarulhos, Rua Cerqueira César 222. Ô Walter, e para o comerciário fazer um curso, você paga? Não, que isso. Para pagar, você está pensando que é do Sistema S, rapaz? Sistema S que paga tudo. Não, lá é tudo de graça, tudo de graça. E quando vocês fazem a empresa, vamos supor, a Riachuelo quer fazer uma seleção de vendedores lá, vocês cedem espaço, mas aí cobram aluguel para eles? Não, senhor, é tudo de graça. E mais, nós ainda dá o lanchinho, dá água, o cafezinho, tal, etc. Entendeu? Interessante. Para tratar do comerciário, porque o comerciário precisa, entendeu? Sim. E quem vai estar lá um dia vai ser comerciário. Se não é ou se saiu, amanhã vai ser. Então você precisa tratar bem, né? Entendeu? Com lanchinho, entendeu? E se ele for um comerciário que foi demitido, ele pode fazer um curso de requalificação para se recolocar no mercado. Exatamente. Primeiro que tem o trabalho ali de ver por que ele foi mandado embora. E orientá-lo para que na próxima ele se comporte melhor e seja realmente um funcionário qualificado. Entendi. Passou por lá, está qualificado. Entendi. A qualificação no sentido amplo. Não é só aprender uma função. Não é só função. Tudo. Comportamento, tratar com colegas, entendeu? Ser cooperador, trabalhar em prol da empresa, entendeu? E dele, e da família. Ô Walter, você vendia carro, você tem um minuto para me responder. Como é que você consegue vender um carro? Um carro é caro no Brasil. E como é que se vende um carro de 50, 60 mil? Fácil. Brincou? Porque todo mundo precisa de carro. É fácil hoje, entendeu? Sempre foi fácil. Porque o apelo, a pessoa precisa comprar um carro, porque se ele ficar sozinho, ficar dependendo de ônibus, de trem e tal, etc., ele não vai chegar nunca. Sim. Principalmente uma pessoa que quer conquistar alguma coisa na vida, precisa ter um carro, entendeu? É questão de status. Sim. É quase que nem vender um sapato. Parte da premissa do sapato. O cara não quer um sapato, mas ele quer conforto para os pés e o status. Ele vai andar descalço por aí, que é índio. Sim. Não é verdade?
Então ele compra o sapato, não porque ele quer, mas porque é status, sim, sim. Não é verdade? E o carro é quase igual. Entendi. Certo? Ele leva a família no fim de semana para a praia. Vai visitar então, a mãe, a sogra. Vai visitar a mãe e tal, é mais conforto. E ele compra o carro, é fácil. Entendi. Entendeu? Entendi. É o apelo. O apelo funciona. Muito bem. Cada profissão tem seus macetes. Eu queria até falar mais sobre esse assunto, que eu tenho muita curiosidade de saber como é que o comerciário vende um carro, como é que vende uma geladeira, essas coisas. Não, eu já comprei, né? Mas eu compro muito de vez em quando essas coisas. Mas é mulher que cuida disso nas casas da gente, né? Walter, eu queria agradecer muitíssimo, dizer que nós passamos uma hora muito agradável aqui. Muito obrigado. E é sempre uma alegria conversar com você. Eu te respeito muito, gosto muito do seu jeito assim de conduzir as coisas, sempre muito franco, muito transparente. Obrigado, parabéns aí pelas conquistas do sindicato e um abraço a todos os comerciários e comerciárias da tua base, Guarulhos, Itaquá e região. Forte abraço e até quinta-feira que vem com um novo programa do Repórter Sindical. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.